Fala nação, esse é o canal Rafael Cruzeirense e hoje nós vamos falar um pouco sobre o clássico de sábado. Cruzeiro contra o Atlético Mineiro, lá na Flórida, no torneio amistoso. Bom, para começar, eu não concordo com esse jogo. Eu não acho que clássico tem que ser um jogo de pré-temporada, um amistoso. Por quê? Para quem viu o jogo contra o São Paulo, viu que de amistoso não teve nada. Um jogo pegado, um jogo duro, muitas faltas desnecessárias, por exemplo, a falta do Oscar em cima do Wallace, que machucou o Wallace, muita reclamação com a arbitragem, muita discussão entre os jogadores, coisas que para uma pré-temporada não faz sentido. Pré-temporada é para treinar, para aprimorar, para testar aquilo que os treinadores vão passando no treinamento. E o clássico vai ser muito pior do que o jogo contra o São Paulo. Eu penso que vai ser um jogo pesado, um jogo firme, muita disputa entre os dois times fisicamente e até talvez um pouco desleal, não no sentido de machucar o adversário, mas de chegar firme, de não tirar o pé, de ir firme mesmo, e isso pode causar lesões, pode machucar os jogadores sem necessidade, não vale nada, é apenas um amistoso. O outro ponto pelo qual eu não gostei desse jogo é que é um grande jogo com potencial para causar crise, principalmente no Cruzeiro. Fernando Diniz veio pressionado, ano passado boa parte da torcida já não queria ele mais aqui, estava pedindo a demissão dele. Ele deu aquela entrevista depois do jogo contra o Juventude meio estranha, e a diretoria bancou ele para 2025. Grande parte da torcida não concordou, mas aí veio as contratações badaladas e tudo mais, e isso acabou ficando um pouco debaixo dos panos. Mas aí eles têm a brilhante ideia de colocar um clássico na pré-temporada. Vamos supor que acontece algo ruim, que o estilo de jogo não dá certo, ou que, por exemplo, numa dessas saídas de bola lá de trás, o Cruzeiro perde a bola, toma o gol e perde o clássico. O clima para o Fernando Diniz vai ser muito pesado. A pressão vai aumentar, o time já vai voltar para o Brasil muito pressionado. Esse ambiente leve que eles estão divulgando lá, de brincadeiras e tudo mais, isso vai ser prejudicado por uma derrota num clássico no amistoso. Então eu acho que eles poderiam ter escolhido melhor o adversário para esse jogo. Não sei qual a influência que o Cruzeiro teve nisso, mas eles podiam não aceitar o clássico. Ter pedido um outro jogo, seja o Flamengo que está lá, que vai jogar contra o Atlético depois também. Na verdade, o Flamengo jogar contra o Orlando, não sei, enfim, mas vai estar lá nos Estados Unidos, o time que for. Mas não jogar um clássico dessa forma. Vai ter o clássico no Mineiro, já seria ótimo, porque já vai ter um tempo de trabalho, os jogadores já vão se conhecer melhor, já vão estar mais entrosados. Mas, bom, primeiro esse ponto, que eu não concordo com esse jogo, mas como eu não tenho que concordar com nada, vamos para o campinho e vamos analisar como que vai ser esse Cruzeiro Atlético. Bora lá? A provável escalação do Cruzeiro para esse jogo é que o Fernando Diniz repita a escalação que usou inicialmente contra o São Paulo no primeiro tempo, com o goleiro Cássio no gol, na direita William, João Marcelo e Fabrício Bruno na zaga, lembrando que ele inverteu os dois, né? João Marcelo teve ótimos momentos no Cruzeiro jogando pela esquerda e o Fabrício Bruno vinha jogando no Flamengo pela direita. E ele, para o jogo contra o São Paulo, ele inverteu os dois, não sei se é um teste, não sei se é a ideia dele de manter esses dois dessa forma, mas acredito que vão jogar assim de novo. Já na esquerda, lateral esquerdo, o Marlon, de volante, Lucas Romero e Matheus Henrique. No meio-campo, Matheus Pereira, Eduardo, Dudu na outra ponta e o Gabigol centralizado. Esse foi o time que iniciou contra o São Paulo e provavelmente esse é o time que vai iniciar contra o Atlético. É possível que esse time jogue mais do que um tempo, porque a ideia do Cruzeiro, pelo que está sendo noticiado, é que o Cruzeiro jogue, após o jogo contra o Atlético, já viaje todo mundo para Belo Horizonte novamente, para no jogo de domingo contra o Tombense pelo Campeonato Mineiro, o time que jogar menos esse jogo contra o Atlético, os jogadores que jogarem menos ou que não jogarem, façam o jogo pelo Campeonato Mineiro. Então é provável que esse time jogue grande parte, no final do jogo saia alguns jogadores que se desgastaram mais, né, ou que não estão com a condição física tão boa, mas é provável mesmo que não troque todo mundo no intervalo. Passando agora para o Atlético Mineiro, que não vai fazer como o Cruzeiro, eles não vão viajar de volta, porque eles têm mais um jogo lá nos Estados Unidos ainda, então o time deles que vai jogar o Campeonato Mineiro nesse início é outro, mas a escalação provável deles para esse jogo tem Everson no gol, Guilherme Arana na lateral esquerda, Júnior Alonso e Lianco na zaga, Saravia na lateral direita, Alan Franco e Fausto Vera de volantes, Gustavo Scarpa centralizado, Gabriel Menino, que é o reforço que eles trouxeram no Palmeiras, Bernard e Hulk. Essa é uma possibilidade grande de escalação. Tem gente falando também que o Gabriel Menino pode ser sacado desse time ou recuado para jogar mais de volante
e o Daverson entrando para de centroavante, jogar como atacante ao lado do Hulk, mas o Cuca não costuma jogar assim. Pode ser que por necessidade ele faça, mas é mais provável que ele jogue com os dois pontas e com o Hulk de centroavante, com o Gustavo Scarpa mais centralizado mesmo. Sem contar que o Atlético não tem tantas opções. Se ele faz isso e deixa o Gabriel Menino de volante, escala o Daverson, para o segundo tempo ele vai ter poucas opções. Eu coloquei aqui no canto da tela algumas opções que ele tem no banco. E opções ofensivas, ele vai ter o Daverson, o Palácios, que não se firmou ainda, o Caio Maia, que é um menino da base, e só. O Rubens é lateral esquerdo, costuma jogar um pouco mais avançado, mas ele é lateral esquerdo, alternativa para o Arana. Tem aqui também o Natanael, que é o lateral direito que eles trouxeram, só que ele ainda nem está regularizado, então viajou, mas eu acredito que para esse jogo ele não vai estar à disposição. Tem também o Otávio e o Bruno Fux, que eu coloquei como opções também, mas acredito que a escalação vai ser essa mesmo. Bom, os dois times têm os 11 até interessantes. O time do Atlético não é um time acabado, mesmo tendo vendido alguns dos seus principais jogadores da temporada passada. Ainda tem um bom 11, né? Porém, no banco a gente já vê bastante diferença. Enquanto o Cruzeiro tem, por exemplo, provavelmente vai ter, né, o Caio Jorge, o Bolassi, o Marquinhos, o Christian, o Wallace, o próprio Tevez, que entrou bem no jogo contra o São Paulo. O Atlético tem essas opções que eu citei que não são à altura do time titular. Então eu acredito que, por exemplo, se os dois times quiserem trocar os jogadores no intervalo, o segundo time do Atlético vai ser muito mais fraco. Bom, agora vamos fazer um mano a mano entre os dois times, começando pelo gol, né? A gente tem no gol do Cruzeiro o Cássio, no gol do Atlético o Everson. É uma bela disputa. Os dois são ótimos goleiros com carreiras brilhantes. Se fosse para considerar a carreira, o auge máximo dos dois, o Cássio levaria essa. Mas como a gente tem que considerar o momento, né, pro jogo de agora, eu acredito que o Cássio, infelizmente, perde essa para o Everson. O Everson tem feito bons jogos, fez uma boa temporada ano passado, foi importante para o Atlético, e ele acaba ganhando essa disputa do Cássio. Já na lateral direita, a gente tem o Willian, eles têm o Saravia. Não precisa de falar muito, né? O Willian é mais lateral do que o Saravia, é um dos melhores laterais do país. Então o Willian ganha essa disputa com o Saravia. Já na zaga, a gente tem Fabrício Bruno do Cruzeiro contra o Júnior Alonso do Atlético. Júnior Alonso foi mais zagueiro na primeira passagem dele para o Atlético, jogou muito bem. Desde que voltou da Rússia não consegue entregar um bom futebol, a temporada dele não foi boa. E o Fabrício Bruno vem de uma temporada excelente no Flamengo, que levou ele até a seleção brasileira. Então, nesse caso, o Fabrício Bruno ganha do Júnior Alonso essa disputa. E para o outro lado, a gente vai com dois zagueiros que não estão tão firmes, vamos colocar assim, né? João Marcelo começou a temporada passada muito bem, o primeiro turno dele estava sendo muito bom. Com o passar do tempo, o Cruzeiro como um todo caiu e ele também. Teve a troca de treinador, ele ficou um tempo no banco e depois retornou à titularidade, mas ainda não está passando essa segurança que a gente espera dele. Ele é um bom zagueiro, tem muita margem para evoluir, pode repetir o bom futebol que vinha jogando no início do primeiro turno, mas não é isso que tem acontecido. E já o Lian também, né? Ele chegou como a grande contratação, não conseguiu engrenar tão rápido, estava sendo usado pelo Gabriel Milito quase que como um lateral direito, né? Jogando bem pela direita naquele esquema com 3 zagueiros deles. Eu diria que essa disputa aqui daria um empate técnico, viu? Porque os dois não estão entregando um ótimo futebol. Os dois podem jogar mais, né? Podem entregar mais. Mas como tem que escolher um, nessa eu vou manter o Lianco. Vou retirar o João Marcelo aqui, na esperança que o João Marcelo cresça com o futebol dele de novo e possa evoluir. Bom, passando para a lateral esquerda, a gente tem Marlon contra o Guilherme Arana. Dois bons laterais com capacidades ofensivas boas. Defensivamente também, os dois têm a entregar. O Marlon defensivamente é um pouco melhor, mas ofensivamente o Guilherme Arana se destaca muito mais, né? Ele 100% fisicamente, acredito que essas férias, essa pré-temporada pode estar fazendo bem para ele. Ele terminou a temporada um pouco mal fisicamente, né? Mas considerando a capacidade que os dois têm, o Guilherme Arana ganha essa disputa, é um lateral de seleção, então ele sai na frente nessa aí. Passando para volantes,
A gente tem do lado do Cruzeiro Lucas Romero e Matheus Henrique, e no lado do Atlético Alan Franco e Fausto Vera. Nos dois casos aqui, a dupla do Cruzeiro sai na frente. O Lucas Romero é mais jogador que o Alan Franco. Os dois se entregam muito fisicamente, tem boa recomposição, boa qualidade na marcação, mas o Romero é um jogador mais completo. Ele consegue roubar essa bola e dar sequência na jogada, ele consegue se apresentar à frente, ele está sempre movimentando toda a parte do campo, tem entregado mais, tem performado melhor, então o Romero ganha essa do Alan Franco. Já o Fausto Vera passou por bons e maus momentos desde que chegou no Atlético, né? Ele chegou, já virou titular, que foi um pedido do Milito, né? Começou bem, depois deu uma caída e no final da temporada ainda terminou bem. Mas o Matheus Henrique manteve constante, desde que chegou vem fazendo bons jogos, foi uma boa contratação do Cruzeiro, então ele ganha essa daí também. Agora a gente chega já na parte ofensiva, né? Vamos começar ali pelo Eduardo contra o Gabriel Menino. Gabriel Menino veio com uma promessa do Palmeiras, entregando muito futebol, jogava muita bola, ele veio junto com o Verón naquela época, né? O Verón despontou, foi para fora do Brasil. Gabriel Menino seguiu no Palmeiras, fez boas temporadas, mas no ano passado ele foi perdendo espaço, perdeu a posição, acabou jogando um pouco menos e agora está vindo com essa incógnita, né? Acredito que ele está vindo para o Atlético para tentar reerguer a carreira dele, voltar a jogar em alto nível, mas a gente não consegue cravar como ele vai chegar. Como é o primeiro jogo da temporada, a gente vai considerar o último momento da temporada passada, e nessa o Eduardo estava melhor. O Eduardo iniciou muito bem a temporada no Botafogo, se machucou no meio do ano, quando retornou perdeu a posição para o Thiago Almada, que é um ótimo jogador, mas estava à disposição, quando entrou bem, acabou o ano até com mais gols e assistências do que o Gabriel Menino. Então nessa o Eduardo vai levar. Já na meiuca ali a gente tem Gustavo Scarpa contra Matheus Pereira. Gustavo Scarpa, tudo indica que com o Cuca ele vai voltar a jogar como meia central. Gabriel Milito, né, usava ele mais como um ala, né, bem aberto e não como esse meia central. Agora ele vai começar a jogar assim, tudo indica. Mas o Matheus Pereira é mais jogador que ele. Gustavo Scarpa teve ótimos momentos no futebol brasileiro, principalmente a temporada dele no Palmeiras, que em 2022, né, foi um dos melhores jogadores do Brasil, mas no Atlético ainda não se firmou dessa forma, fez bons jogos, é verdade, mas não para garantir essa disputa aí. Então nessa, o Matheus Pereira está no momento melhor, fez gol no primeiro jogo, leva essa aí contra o Scarpa. Agora a gente tem a disputa entre o Dudu e Bernard, né, dois crias dos respectivos times, com histórias bonitas na carreira, né? Bernard foi apelidado de alegria nas pernas, mas desde que chegou nesse retorno ao Atlético Mineiro, ele não tem entregado um bom futebol, ainda não mostrou que veio, terminou a temporada com 0 gols e 0 assistências, então o Dudu, mesmo tendo esse momento mais difícil na carreira dele essa temporada, ele sai ganhando essa aí, tá jogando mais bola, tá um pouco mais pronto pro Bernard do que o Bernard nessa disputa. Então o Dudu leva essa aí, e aí a gente chega na última posição, que é o ataque, né? De um lado a gente tem Hulk, do outro lado o Gabigol. Bom, são ótimos jogadores, são jogadores bem midiáticos, vamos colocar assim, né? São bem decisivos também, gostam de jogo grande, todos os dois. E nessa disputa aí, pelo momento, pela temporada passada, pelo momento, o Hulk acaba saindo na frente do Gabigol, porque o Gabigol teve essa inconstância nele no Flamengo ano passado, nos últimos 2 anos, na verdade, ele não conseguiu apresentar o futebol do nível que ele já tinha apresentado no passado, e o Hulk vem constante há muitos anos, né? É verdade que o Hulk está bem velho já, então pode ser que nessa temporada o nível dele comece a cair, mas até o final da temporada passada isso ainda não tinha acontecido, e ele aparentemente tem muito a entregar ainda, vai ganhar essa do Gabigol. Então o time ideal ficou assim. Eu vou só mudar o Everson para o lado de cá para ficar mais fácil. Everson no gol, Fabrício Bruno e Lianco na zaga, Guilherme Arana e o William nas laterais, o Hulk de centroavante, Matheus Henrique, Lucas Romero, Matheus Pereira, Eduardo, Dudu e Hulk. Cruzeiro no meio campo ali ganhou praticamente todas as disputas, né? Mas para ficar um pouco mais justo, a gente vai puxar o Gustavo Scarpa aqui para o lugar do Eduardo. Vamos retirar o Eduardo daqui e vamos voltar com o Gustavo Scarpa.
porque o time vai ficar melhor. O Gustavo Scarpa é mais jogador do que o Eduardo, e vai dar uma equilibrada maior no Clássico. O Clássico tem que ser equilibrado, não adianta a gente falar que um time é muito favorito, embora acredito que o Cruzeiro é favorito nesse jogo. O Cruzeiro tem a responsabilidade de ganhar, montou o elenco mais rápido, tá com a janela de transferências fechada já o Atlético ainda está contratando, aliás, acabou de fechar com o Júnior Santos do Botafogo, não está à disposição para esse jogo, mas ainda está contratando, então o Cruzeiro assume essa responsabilidade de ganhar esse jogo aí, é favorito, mas clássico é clássico e vice-versa, né? Então não dá para cravar nada. Para dar um palpite para esse jogo, eu acredito que o Cruzeiro vai conseguir vencer, mas como é um clássico, vai ser um jogo truncado, vai ficar 1-0, gol do Dudu. Dudu vai fazer o primeiro gol dele nessa reestreia aí. Reestreia não, nessa volta para o Cruzeiro. Cruzeiro 1, Atlético Mineiro 0. Beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje e eu queria saber de vocês. Deixe aqui nos comentários o palpite para o jogo. O que vocês acham da realização desse jogo? Se acha que deveria mesmo marcar para saber como está o time? Se não era o momento para ter um clássico, se pode prejudicar mais do que ajudar? Deixe aqui nos comentários. Se possível, deixe o seu like, envie esse canal para um cruzeirense amigo seu e vamos junto acompanhar o Cruzeiro de perto. Valeu!